E os seus campos de testes estão lá ou estão aqui também no Mato Grosso, em Sorriso? Os nossos campos de validações estão distribuídos em unidades produtoras, né? Por exemplo, aqui em Sorriso a gente tem campos de validações. Tá. Mas lá em Maringá a gente tem nossos laboratórios, casas de vegetações, onde sai toda a tecnologia e a proposta comercial. William, assim, o principal objetivo da síntese é oferecer alternativa aos químicos através de produtos biológicos, exato? Exato, correto. E dos produtos que eu percebi quando vocês estavam explanando, tem a proteção também das sementes através de biológicos. Podia me explicar, por favor? Sim. Essas culturas alternativas, né, que já não são mais alternativas, já é uma opção, uma realidade de segunda safra para muitos produtores. Quando nós começamos a levar isso a larga escala, a problemática que se tem de grandes culturas também começa a se ter nas culturas especiais. Então, por exemplo, nematóides e doenças de solo, Rhizoctônia, Phytophthora. Então você tem a necessidade de estar fazendo tratamento dessas sementes para a proteção do cultivo. Normalmente se faz a utilização de produtos químicos, né? Muitas das vezes esses produtos químicos não têm recomendação para as culturas, né, porque não foram testadas. No mundo biológico, as recomendações elas são feitas por alvo, né, por fungo fitopatogênico ou por nematóide que está ali presente. Então, as recomendações são para todas as culturas. Mas a nossa proposta para trabalhar com os micro-organismos, né, com os bioinseticidas, os biofungicidas, é uma proteção durante todo o ciclo da lavoura. Quando vocês trabalham com produto químico, normalmente você tem um residual de 15, 20 dias no máximo. Após isso, o efeito do produto químico ele se perde. Com os micro-organismos, né, nesse mundo biológico, você tem o controle, né, o manejo durante todo o ciclo da cultura. Então, enquanto a cultura estiver ali vegetando, liberando exudatos radiculares para que esses micro-organismos possam se alimentar, sobreviver, se multiplicar, eles vão estar produzindo ali compostos orgânicos, enzimas, siderófilos que vão fazer o controle desses fungos fitopatogênicos e desses nematóides. Então essa é a nossa proposta. Esse efeito residual permanece por quanto tempo, William? Enquanto a cultura estiver vegetando, né? Normalmente vai até o momento de maturação fisiológica. Então assim, 2, 3 meses? 2, 3 meses. Muito bom. Agora a pergunta óbvia do que o produtor que está nos assistindo vai te fazer. Bom, então, a proteção biológica é semelhante à química? É mais ou menos? A proteção biológica ela se torna superior à proteção química. Por quê? Por causa do tempo que vocês têm ali, né? Quando você se fala de fungo de solo, nematóide de solo, ele está presente no solo, né? Quando você tem um tratamento de semente química, ela vai segurar ali por 15 dias e após esses 15 dias, os nematóides e os fungos fitopatogênicos vão continuar tentando ocasionar dano na lavoura e vão conseguir, porque o residual do produto químico vai finalizar, né? Quando você tem uma proteção biológica, durante toda a cultura você vai ter essa proteção. Então, durante toda a cultura, os micro-organismos fitopatogênicos e os nematóides vão tentar acessar e muitos não vão conseguir. Então, o manejo se torna melhor com os produtos biológicos. Mas, William, pergunta mais objetiva, né, óbvia. Custo, relação de custos e benefícios. Hoje, se olhar a relação de custo, né, custo litro, custo hectare, eles se tornam parecidos, né, iguais, semelhantes, muitos até mais baratos, né, custo hectare do que os produtos químicos. Custo-benefício, isso é indiscutível, né? Se você tem uma produção durante toda a tua cultura, por consequência, você vai ter uma produtividade maior, né? A comparação que eu estou fazendo é com outras culturas também, outras atividades, outros usos, né? A eficiência, a eficácia, né, de um e de outro. Você fala que no caso da produção de sementes é até maior. É possível, no seu entendimento, o convívio do químico com o biológico? Sim, totalmente possível. Hoje, em grandes culturas, né, como por exemplo, cultura da soja, cultura do milho, cultura do algodão, se faz o uso em conjunto dessas tecnologias. Se faz sim. O que acontece é que para se misturar um produto biológico com um produto químico, a formulação, né, a detentora da pesquisa, da formuladora, ela tem que ter uma expertise, uma tecnologia avançada para que esses
tratamentos químicos não mate os micro-organismos, né? Então não são todos os micro-organismos e todas as tecnologias que conseguem ser misturadas. Além da proteção de semente, me chamou muito a atenção uma proposta que vocês têm para substituir os herbicidas químicos pelos herbicidas biológicos. É possível isso, o herbicida biológico funcionar como um herbicida químico? Existe uma corrida muito grande nesse mercado tecnológico para bioherbicidas, né? Hoje a gente fala que o bioherbicida ele já vai se tornar uma realidade. A dificuldade é que ele não vai ser seletivo, né? Então, onde você aplicar ele vai fazer o controle do que estiver ali, planta daninha e a própria cultura. Então, diante dessa necessidade que o mercado de pulses tem, né, pulses, gergelim, esse mercado que tem uma necessidade de baixos resíduos para exportação, porque nós estamos falando de cultura que tem essa necessidade de consumo in natura, né, propriamente dito, ele come o grão, ele se alimenta do grão, então ele precisa de uma alimentação, uma segurança alimentar muito grande. A gente está direcionando as nossas tecnologias para a dessecação. Então são tecnologias, medidas e manejos para ser feitos nas culturas para evitar a necessidade do dessecante químico. Então aí sim a gente entra com as nossas tecnologias, tecnologia de desfolha, tecnologia de aceleração de maturador, né, o maturador fisiológico, e a partir desse manejo a gente consegue retirar o defensivo químico do manejo dessas culturas alternativas, né? Pois é, então assim, imagina, né? Estamos com uma utilização em termos de limpeza de plantas, né? Através dos biológicos. O povo, né? O produtor, né? Fala assim, então é a guerra do veneno contra o biológico, contra os bichinhos, né? Assim que conceitualmente eles falam, né? Como é que vai ser a evolução disso, inclusive no conceito das pessoas? O produtor vai assumir cada vez mais os biológicos, William? Eu acredito que não existe uma guerra entre isso. O que existe é um sinergismo, né? Hoje, os produtos biológicos, eles fazem parte do manejo químico. Por quê? Porque o manejo biológico ele está auxiliando a quebra de resistência no campo, resistência de pragas, de doenças. Então ele está sendo uma alternativa para o produto químico para a quebra de resistência. Então para você ter um tempo de vida maior das moléculas, ter uma efetividade maior no campo. Então hoje esse sinergismo ele está sendo muito importante e necessário. Então tanto as detentoras químicas quanto as consultorias, distribuições, cooperativas, empresas de pesquisa já entenderam isso, nessa necessidade, e já se faz a recomendação em conjunta do biológico junto com o químico. O que é a síntese? Faça uma síntese da síntese. Hoje a síntese ela vem trazendo tecnologias diferentes do que o mercado biológico é acostumado, né? O mercado biológico ele é acostumado a trabalhar com UFC, com unidades formadoras de colônia. Nós não trabalhamos dessa forma, nós trabalhamos com derivados enzimáticos, né? E também com metabólicos secundários, que são os compostos, né, produzidos por esses micro-organismos. Porque o que acontece hoje? Quando você coloca um produto biológico no campo, que ele tem unidade formadora de colônia, o que você precisa? Você tem 3 fatores. Você tem um fator ali humano, né, que você considera mistura de tanque, vários produtos químicos ali sendo utilizados, e considera o ambiente, né? Umidade do solo, umidade do clima, radiação solar, matéria orgânica. Então se você está comprando um produto que ele tem uma elevada concentração de UFC, qual que realmente é a efetividade disso a campo? Quantos desses UFCs que você compra, ele está sendo efetivo? 10%? 20%? 30%? Eu acho que essa pergunta ela tem que ser feita. Porque se você paga lá, por exemplo, R$100 por litro e só funciona 10%, o teu litro está saindo a R$1.000, né? Então como que nós trabalhamos? Dentro do nosso processo tecnológico, nós induzimos os micro-organismos a produzir enzimas e toxinas, esses metabólicos secundários, que são o que efetivamente controla lá no campo. Porque veja bem, o micro-organismo tem que cair no solo, ele tem que ter a condição ambiental, ele tem que se esporular ali, né? Ele tem que se fecundar a semente, soltar a semente, ou a planta ou o patógeno, ele tem que soltar o teu esporo, né? teu ferrão, se alimentar para depois esporular e produzir as enzimas e as toxinas, que é o que vai controlar. Então o que controla não é a unidade formadora de colônia.
O que controla é o que o micro-organismo produz, que são as enzimas e as toxinas. E é isso que nós colocamos dentro da nossa tecnologia, são as enzimas e as toxinas. Você comparou, né, de litro para 10%. Então, no produto da síntese, qual é o rendimento? É 100%, né? Nós estamos trabalhando já com a enzima, com as toxinas que fazem efetivamente o controle a campo. Quando você se fala como que vai ser o mercado nos próximos anos, né? Se fala que até 2030, reduziram para 2028, que 50% dos insumos vão ser de origem biológica. Mas eles não vão ser de origem biológica com unidade formadora de colônias. Eles vão ser de origem biológica. A produção da molécula vai ser de origem biológica. Então, se eu vou ter uma molécula que são as toxinas, que são os metabólicos que se controlam, essas moléculas elas são produzidas por compostos micro-organismos. Elas são de origem biológica. Vamos pegar um exemplo, a insulina. Como que era a insulina há 10 anos atrás? Era extraída do intestino de animais, certo? Como que ela é produzida hoje? Por bactérias. Então foi feita uma OGM, uma mudança genética na bactéria, para que ela produza as insulinas. Então hoje 100% das insulinas são produzidas por bactéria. Então no futuro próximo, 100% das moléculas que vão ser utilizadas na agricultura vão ser de origem biológica. É esse que é o mercado que estamos caminhando. Qual é o slogan da síntese? Mensagem da A síntese. mensagem? Hoje a síntese AgroScience, ela tem em seu viés produção de tecnologia e inovação para o mercado agrícola. É isso que ela busca. Muito bem. Parabéns e vamos em frente. Obrigado.